Fala pessoal, hoje nós vamos ver a NBR 2216 falando sobre casa de química e consumo de produtos químicos. Vamos lá. O que é a casa de química? É a área auxiliar da ETA com finalidade de ajudar na operação, manutenção e controle. Ou seja, depósito de produtos químicos, local de preparo e local de dosadores de produtos químicos, laboratório, serviços administrativos e auxiliares. É proibido alojar pessoas na casa de química. O local de recebimento dos químicos deve ter cota de 1 metro acima do nível de onde param os caminhões e plataforma com 1,5 m de largura. Cada depósito deve ter porta com largura mínima de 1,2 m. O empilhamento mecânico tem que ser menor do que 3 metros de altura e o manual menor do que 1,8 metros de altura. As pilhas, gente. A pilha que é empilhada mecanicamente é menor que 3 metros e a outra menor que 1,8. Vamos lá. O dosador de cloro deve ser instalado em recinto próprio dentro da casa de química. Quando necessário, o duto de produtos químicos que ultrapassam a parede deve ser encamisado e as curvas de 90 graus devem ter T's ou cruzetas. As dependências mínimas para a vazão para uma ETA de vazão menor que 10.000 metros cúbicos por dia, elas devem ter depósito de produtos químicos, depósito de cloro, sala de dosagem, instalação com chuveiro, laboratório com espaço para serviços administrativos. Se a vazão for maior que 10.000 metros cúbicos por dia, deve haver ainda uma copa, um local para manutenção dos equipamentos e 2 bacias na instalação. Vamos lá. Consumo de produtos químicos, pessoal. O consumo tem que ser determinado por ensaio de laboratório. Os fatores de segurança para os dosadores são águas de reservatório de acumulação, seu uso fator 2, águas superficiais, seu uso fator 2,5 e águas do tipo D, ou seja, água sujeita à poluição, seu uso fator 3. Vamos lá, vamos falar de sulfato de alumínio. Ele pode ser sólido, ensacado a granel ou em solução. O armazenamento tem que ser no mínimo de 10 dias de consumo. Os fornecimentos em sacos devem ser colocados sob estrado de madeira. A dosagem pode ser por via seca ou por via úmida, e esta última sendo a mais comum. Os tanques para dissolução do sulfato de alumínio têm que ter as seguintes dimensões. Eles têm que ter um volume de 12 horas de operação, um mínimo de 2 tanques, o teor da solução não pode passar de 10%, ele tem que ter possibilidade de ser cheio em 1 hora no máximo, a dispositivo de agitação para cada tanque e descarga de fundo com no mínimo 50 mm. Os tanques de dissolução devem estar dentro da casa de química. Beleza. Agora a utilização de cal, gente. Ela é fornecida ensacada ou a granel. Granel, pessoal, é volumes muito grandes, tá? O armazenamento da cal deve atender pelo menos 10 dias de consumo. Em estações de até 10.000 metros cúbicos por dia, estações menores, você tem que ter um armazenamento de 30 dias de consumo. O armazenamento deve atender para cal hidratada. Ela deve ser em sacos, depositados em estrado de madeira, e se for em granel, você deposita ela em silos. O armazenamento da cal hidratada em ETA, com vazão menor que 10.000 metros cúbicos por dia, pode armazenar juntamente com coagulante. Se for cal virgem, pessoal, o compartimento tem que ser livre de umidade. O local deve ser construído de material não combustível. Agora a gente vai falar das dosagens da cal hidratada. Você pode usar dosadores gravimétricos e o material dosado é colocado em suspensão antes da aplicação. Ou dosagem por via úmida, que é sob forma de leite de cal ou água de cal. O tanque de leite de cal tem que ter um volume útil de 2 vezes o peso da cal em quilogramas. O tanque de leite de cal tem as seguintes características: fundo com declividade mínima de 2%, tem que ter um agitador com as seguintes potências, tem que ter um volume mínimo de 12 horas de operação, tem que ter 2 tanques no mínimo, teor máximo de 10% e a potência mínima de 50 watts por metro cúbico. Mas o ideal é entre 100 e 250 watts por metro cúbico. As canalizações de leite cal, elas têm que ter a velocidade mínima na vazão de 1 metro por segundo, com diâmetro mínimo de 40 mm. Quando a cal hidratada é dosada em água de cal, não é necessário tanque, mas apenas saturador.
Os saturadores de cal têm que ter sistema de medição de vazão. E é basicamente isso que a gente sabe sobre a cal a partir da NBR, gente. Agora a gente vai ver a utilização de cloro. O cloro é fornecido em cilindros, podendo ser utilizado em estado líquido ou gasoso. A desinfecção da água tem que ter um mínimo de 1 mg por litro, mas o ideal é 5 mg por litro. Em etas que consomem mais de 50 kg por dia, deve-se prever a utilização em cilindros de 1 tonelada. O depósito de cloro ele tem pelo menos 10 dias de consumo de cloro, que é o armazenamento. Se a vazão for menor do que 10.000 metros cúbicos por dia, o depósito deve ser para 30 dias de consumo. Os depósitos devem ser em recintos onde estão os cilindros devem ser capazes de ser ventilados totalmente em 4 minutos os depósitos. E os cilindros devem ser protegidos da luz direta solar. Cilindros de 1 tonelada devem ter espaço entre 20 centímetros entre eles e a largura de circulação de 1 metro e estar na posição horizontal. Estações com vazão menor que 10.000 metros cúbicos por dia podem utilizar cal clorada ou hipoclorito de sódio, quando provada que é melhor do que o cloro gasoso. A concentração máxima de cal clorada deve ser de 10%, e seu tanque deve ter volume de atendimento de no mínimo 12 horas de operação. Então é isso, gente. A gente viu cal, cloro, sulfato de alumínio, a gente viu casa de química e foi isso nessa aula. Espero que vocês tenham gostado. Se precisar, se for bom para vocês, inscrevam no canal, vai ajudar mais gente, vai me ajudar, vai expandir o canal para quem está precisando. É isso aí, galera. Valeu!